que regem a mecânica, elas vão valer para qualquer lugar do universo. Por isso dizemos que suas leis são universais, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é no o que é o movimento? O que significa movimento? Movimento nada mais é do que o deslocamento de um corpo de um certo ponto do espaço para o outro ponto do espaço. E na física, o conceito de movimento é relativo, porque tudo depende do nosso chamado referencial. Um exemplo, se você está sentado numa cadeira e a sua referência, perdão, o seu referencial for a cadeira e você estiver sentado, o seu corpo está em repouso, porque a sua referência é a cadeira. Mas se você está sentado nessa mesma cadeira e o referencial for o planeta Terra, o seu corpo está em movimento, porque você faz parte de um sistema dinâmico maior, até porque o planeta está se movendo. Então, o conceito de repouso e movimento, ele vai depender de um referencial. Dentro da mecânica, nós tratamos de classificar os movimentos de algumas formas diferentes. O primeiro movimento que a gente vai deixar salientado é o chamado MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Quais são as Sandro, características? Oi. desculpa, querida, é porque tem alunos dizendo que está baixo o áudio. Para mim está normal, mas tem aluno dizendo que está baixo. Ah, beleza. Vou falar um pouco mais alto. Vê se nessa altura melhorou, gente. Melhorou? Tranquilo? Sim, tá ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Vamos lá, então. Então, o MRU, que significa movimento retilíneo uniforme, ele tem algumas classificações dentro dele. Você percorre através desse movimento distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, a velocidade e o tempo neste tipo de movimento serão constantes, diferentemente de outras áreas da física em que você vai ter força de atrito, em que você vai ter gravidade, tá certo? Então, quem puder copiar isso daqui, por gentileza. É MRU isso? MRU, movimento retilíneo uniforme. Eu não estou conseguindo ler esse embaixo das distâncias iguais aí. Tempos iguais. Ah, tá. Beleza? Beleza. Então, o que acontece? Você vai perceber que quando eu falo em distâncias iguais e tempos iguais, você vai perceber que eu estou falando de espaço, noção de espaço e noção de tempo. Para isso, nós vamos começar a tratar de como se pratica essas grandezas. Por exemplo, sempre falamos de quilômetros por hora e também falamos em metros por segundo. Essas são as duas principais grandezas relacionais que você vai ter no âmbito da mecânica, nessa parte de movimento, tá certo? É quando você relaciona o espaço percorrido pelo tempo empreendido no movimento. Até aí alguma dúvida? Não? Podemos continuar? Pode. Beleza, então. Então é o seguinte, existe a necessidade em algumas questões de você fazer a conversão deste objeto que está se movendo de quilômetros por hora para metros por segundo ou vice-versa, tá certo?
E para isso, nós vamos recorrer a uma seguinte relação. Por exemplo, quantos metros tem 1 quilômetro? 1000, certo? E quantos segundos tem em 1 hora? Vamos pensar. 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Neste caso, 60 vezes 60, 3.600. Ou seja, se você dividir 3.600 por 1000, você encontrará o número 3,6. Ou seja, para você converter metros por segundo em quilômetros por hora, você deve multiplicar este valor por 3,6. Para você fazer o inverso, Professor, esse quilômetro por hora aí, é esse 360 aí? 3.600 3.600, tá. sobre 1000, isso. Aqui eu estou te mostrando de onde é que surgiu esse número 3,6. Ah, entendi. Se eu estou falando de hora e falando de quilômetro, eu vou reduzir a menor grandeza possível. E Então, esse enquanto embaixo do quilômetro aqui é o quê? Está um pouquinho longe, eu não estou vendo. Vamos lá. Para você passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você tem que multiplicar por 3,6 o valor. Tá. E para você transformar de quilômetros por hora, o elemento que está se movendo, para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. É 3,6. Então, esse é um esquema que a gente usa para, inclusive, resolver algumas questões de cinemática, estática, dinâmica, que são os campos que a gente vai ter ainda durante o nosso curso. Tranquilo? Tranquilo. Podemos apagar? Estou só acabando de fazer isso. Sim. Então. Vamos considerar um exemplo prático aqui. Vamos supor que um móvel, um corpo esteja se movendo a 20 metros por segundo. E eu quero passar esta velocidade para quilômetros por hora. Então, você já sabe, pelo que eu te mostrei aqui, que se você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você deve pegar o valor da velocidade de metros por segundo e deve multiplicar por 3,6. Então, quando você efetua essa multiplicação, você vai entender que este móvel está empreendendo 72 quilômetros por hora. Até aí todo mundo foi? Professor, tem como aproximar a câmera mais um pouquinho? Porque para mim ainda está com uma distância longe, eu não estou conseguindo. Agora Melhorando? Perfeito. Beleza. Eu vou colocar ele um pouquinho maior nas próximas explicações, tá bom? Ok. Até aí todo mundo foi? Só estou terminando de copiar. Vou apagar, hein? Beleza. Então, essa conversão de 3,6 a bem dizer é a nossa primeira fórmula, entre aspas, né? Porque ela é auxiliar para você responder outras coisas. No movimento retilíneo uniforme, como você tem a velocidade constante e o tempo também é uma constante, você não tem outras grandezas influenciando neste movimento. Então, quando a gente vai calcular a distância, certo? E o que é a distância? É o que foi percorrido de um ponto a outro do espaço. Basta você calcular a velocidade
vezes o tempo. Então, não esquece, distância, movimento uniforme é velocidade vezes o tempo. Vamos supor que você esteja no automóvel que está a 80 quilômetros por hora durante 3 horas. Durante 3 horas. Você vai perceber o seguinte: se você for aplicar a fórmula da distância, você vai ter distância é igual a 80 vezes 3. 80 vezes 3 são 240 quilômetros. Então, essa é uma aplicação da nossa primeira fórmula de mecânica, que é o cálculo da distância. Tranquilo, gente? Beleza? Estou só copiando, professor. Quem puder dar uma copiada, enquanto vocês vão copiando, eu vou falando com vocês. A segunda parte do nosso formulário de física de hoje. Um pouquinho mais a câmera, porque o seu nome está pegando em cima da letra aqui, não dá para a gente. Obrigada. Tem como dar zoom direto na câmera do celular. Aí dá zoom para copiar, fica melhor. Mas aí eu tô pelo notebook, aí não tem como. Sim, entendi. Vamos nós. Aí, a nossa próxima parte do nosso formulário é justamente aprender o inverso de você calcular a distância. Né? É você calcular a velocidade média. Tá certo? Até aqui todo mundo já copiou o nosso pequeno exemplo aqui? Já copiei. Já, né? Então, beleza. Então, não esquece, distância, a velocidade vezes o tempo. Na verdade, toda vez em que você vai falar de movimento, há de se entender que esse movimento ele se iniciou em algum momento, tá certo? Em alguma parte do tempo, este movimento se iniciou. Então, quando a gente pensa em velocidade média, pensamos no seguinte: nós temos que pensar no espaço final. Ou seja, aonde esse corpo parou de se mexer, de se mover. E temos que pensar também no espaço inicial. Ou seja, aonde esse movimento começou a acontecer. A subtração entre o espaço final e o espaço inicial, nós chamamos de variação de espaço. Dividindo por tempo Embaixo final, da mecânica eu não estou entendendo o que está escrito aí. menos tempo, já te mostro. Ok. Menos tempo inicial. Vamos nós. Nós temos aqui o cálculo da velocidade média, uma pequena demonstração. O espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Em alguns livros, você vai ter apenas essa noção e a fórmula vai ficar da seguinte maneira: Vm é igual a ΔS sobre ΔT, onde este delta significa variação. E o que é a variação? A subtração entre o momento final e o momento inicial da grandeza que eu estou aplicando. Neste caso, o espaço e o tempo. Espaço e tempo estarão sempre ligados em mecânica.
Tranquilo, gente? Até agora? Sim, estou só esperando ver o que está escrito Tranquilo? em cima para poder copiar também. Dúvidas? Não? Então vamos continuar. Apagando aqui, passando para um outro conceito. Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos supor que um corpo ele se movimente, ele percorra 300 quilômetros em 3 horas. Bem simples. E eu queria calcular qual foi a velocidade média desse corpo neste determinado movimento. Então você vai fazer velocidade média é igual a ΔS. O que vai ser ΔS? O espaço final que ele chegou é 300. Como não mostra o momento inicial, você não precisa colocar mais nada. Sobre o tempo, que foram 3 horas. Tá vendo? Então você vai ter VM é igual a 300 dividido por 3. VM é igual a 100 quilômetros por hora. Lembrando que a gente está aproveitando esse horário de física, e o conteúdo também é muito extenso, nós vamos tentar colocar o máximo de teoria possível e vão ter exercícios específicos na pastinha de vocês de física, ok? E na próxima aula nós já vamos vir corrigindo esses exercícios. Quaisquer dúvidas, quem for fazer durante a semana, pode colocar ali que na medida do possível a gente vai tentar sanar essas dúvidas aí, ok? Dito isso, acho que todo mundo já copiou, porque são pouquinha coisa. Eu acho que já posso continuar isso daqui. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Vamos supor que eu queria calcular a distância. Repare bem. Eu quero calcular a distância de um corpo que está andando a uma velocidade constante de 30 metros por segundo durante 2 horas. E eu queria saber, neste caso aqui, quantos quilômetros este corpo ele percorreu, sendo que ele desenvolveu essa velocidade média neste tempo aqui. Você vai perceber o seguinte, para resolver esse tipo de coisa, você vai ver que aqui está em metros por segundo, aqui está em horas. E a questão que eu propus para vocês agora está em quilômetros. Então, há de se fazer o quê? A conversão primeiro de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, antes de mais nada, eu preciso saber disso. Então, você vai vir aqui, ó, numa parte primária da conta e fará 30 vezes 3,6. E vai num canto, vai fazendo normalmente, como se fosse uma conta normal. E dessa vez eu estou fazendo junto com vocês. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 3, 18. Por uma casa. Professor, essa conta que o senhor está montando aí não está dando para ver direito, está fora da câmera. 9. Beleza. Beleza? Beleza. Então, quando você faz isso, ó, voltando, ó, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 3, 18. Pulou uma casa. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Vamos Esse somar. embaixo do 30 aí é 34 ou 36? 36. Então, agora nós vamos somar. Então, 0, 8, e aqui vai dar 10. Como você voltou uma casa decimal, que seria aqui, ó, 3,6, eu só volto uma casa para cá. Deu 108. Isso significa
que 3,6 vezes 30 serão 108. E aí, sabendo que este corpo desenvolve 108 km por hora, isso em 2 horas, basta você pegar o 108 e multiplicar por 2, que dá 216 quilômetros. Essa é uma aplicação que a gente tem direta nas nossas primeiras partes do nosso formulário. Até aí, todo mundo entendeu, gente? Ficou alguma dúvida? Só volta ali naquela conta que tu fez ali que eu não vi, Vamos lá. ele havia. Quando eu tive que converter de metro por segundo para quilômetro por hora, eu tive que pegar o valor e multiplicar por 3,6. Então eu fiz aqui, ó, 6 vezes 0, 6 vezes 3, 18. Show. E embaixo pulei aqui uma linha, né? Pulei uma casa decimal no algoritmo. 3 vezes 0, 3 vezes 3, 9. Fiz a soma de 108. Ou seja, um corpo que se move a 30 metros por segundo significa um movimento equivalente a 108 km por hora. Como esse movimento está sendo desenvolvido durante 2 horas, então você pega esse 108 e multiplica por 2, dando assim 216 quilômetros de distância. Perfeito. Tranquilo? Então, essa é uma mini aplicação. É óbvio que as questões do Enem, elas têm aqueles anunciados rebuscados, que eu falei com vocês no começo da aula de matemática, que vale para qualquer matéria, sobretudo na parte das ciências. Primeiro, você vai ter que ler o texto para saber quais partes são necessárias, porque tem parte no texto do Enem que são apenas para complementar a informação em termos de enriquecimento da questão, ou seja, para vias de cálculo, tem dados ali que não servem. Acho que nós vimos isso de manhã, né, com algumas questões que nós trabalhamos. Depois, identificar qual é o conteúdo e depois resolver a questão. Física é um conteúdo em que as pessoas, na maior parte das vezes, têm medo ou não conseguem fazer porque ou não gosta mesmo, né, ou não tem aquela base em matemática. Então, a gente vai tentar aí sanar isso. Nós temos as provas daqui a alguns meses e eu acredito que a gente consiga fazer com que a turma evolua bastante nesse processo. Dúvidas sobre cálculo de distância, gente? Não? Tá safo? Beleza, então. Tá pagando? Professor, Sim. se o senhor puder demorar um pouco, não demorar, né, mas tipo assim, explicar um pouquinho mais devagar, porque tem coisas que eu não estou conseguindo pegar e não estou conseguindo copiar. Tipo assim, eu estou Beleza, pode prestando atenção na deixar. aula, mas eu não estou conseguindo copiar. Beleza, pode deixar que eu vou deixar mais tempo, tá bom? Obrigada. Tá? Bom, continuando. Agora que a gente conseguiu saber quais são os conceitos de distância e de velocidade média, eu vou deixar um exemplo aqui e vou deixar realmente uns 2 minutinhos que sejam para ver se vocês conseguiram absorver esse conteúdo, tá certo? Vou colocar aqui um exemplo. Vamos aproximar mais um pouquinho. Um carro. Um carro desenvolve 600 quilômetros saindo às 13 horas
e chegando (16:30). Defina velocidade média. Vamos lá, vou falar de novo, que aí quem não está conseguindo enxergar direitinho vai copiar também junto. Um carro desenvolve 600 quilômetros, saindo às 13 horas e chegando às 16:30. Defina a velocidade média. Sério, esse aí vocês tentem fazer em 2 minutinhos, só para ver se fixou isso daí, eu preciso explicar mais. Pessoal, eu acho que o texto todo não ficou no enquadramento, não, assim, da câmera. Assim. Ah. Acho que agora deu uma melhorada. Obrigado. Antes de imaginar nesse tipo de exemplo, você vai perceber que nesse caso aqui houve um ponto de partida e um ponto de chegada no que concerne ao tempo. Ou seja, ele vai ter um tempo final e vai ter também um tempo inicial. Tá certo? Diferente do outro exemplo que eu tinha colocado para vocês. Essa questão aqui é uma questão da EPICAR adaptada, tá certo? Para a realidade de vocês. Né? O enunciado da EPICAR é um pouco diferente. Eu dei uma adaptada e joguei para cá para vocês. EPICAR de 2014, se eu não me engano. Eu coloco lá também na plataforma de vocês algumas questões nesse sentido aí também. E aí, gente, então souberam o que fazer nessa questão? Fala comigo. Eu acredito que eu consegui aqui, mas explica aí, pessoal. Conseguiu, a Ana Carolina falou que não conseguiu. Yuri, aliás, Ian conseguiu? William? Conseguiu, muito bom, muito bom. Não esquecendo que a forma de velocidade média você vai ter que ter subtração, não tem jeito. Nesse caso, não vai ter jeito. Não conseguiu, César, não conseguiu. Vamos lá então, gente. Vamos tentar fazer bem calmamente para todo mundo conseguir fazer. A Carla ficou confusa. Vamos lá que a gente vai desconfundir. Professor? Oi? Oi, deixa só eu corrigir. É porque eu entrei com o meu e-mail, só que o meu e-mail aparece o nome de César, só que é Ana Lúcia, tá? Perdão, Ana Lúcia. Mas eu não sei como trocar o e-mail, aí aparece como César, mas é Ana Lúcia. Tudo certo, tudo certo. Vamos lá, gente. É um exemplo bem pequenininho,
Parece que é bobo, mas tem pegadinha. Esse aí tem. Eu vou mostrar por quê. A gente sabe que, para calcular a velocidade média, a gente tem que fazer a variação da velocidade, né, do espaço, aliás, dividido pela variação do tempo. A variação do espaço foi 600. Ou seja, né, a questão ela afirma que você percorreu 600 quilômetros. Só que acontece, ela diz que você partiu às 13 horas e você chegou às 16h30. Então, o que acontece? Você tem uma variação entre a hora que você chegou e a hora que você saiu. Então, o tempo final não foi, 16h30. Não foi essa hora que ele chegou. Ele não partiu às 13 horas. Então, você vai ter que fazer 16h30 menos 13 horas. Numa segunda linha disso, você vai ter que a velocidade, então, ela vai ser 600 dividido por 16h30 menos 13 horas, dá 4 horas, dá 3, vou fazer uma besteira aqui, dá 3 horas e 30 minutos. Certo? A pegadinha está aqui, ó. Porque se você dividir isso por isso, você tá. Às vezes as pessoas pensam que 3 horas e 30 minutos são 3,3 horas. E não é. Porque as pessoas confundem. Na verdade, no relógio você vai ter o quê? Cada hora são 60 minutos. Então, esses 30 minutos aqui representa meia hora. Então, na verdade, eu tenho que transformar esse 3 horas e 30 minutos em 3,5. E aí sim, olha, você fez esse menos esse. Deu 3 horas e 30 minutos. Essa meia hora significa meia hora. E aí você vai fazer 600 dividido por 3,6. Essa conta ela não vai ficar exata, não tem problema. Para nós agilizarmos aqui, ó, dá aproximadamente 171 quilômetros. A câmera não está pegando na conta de baixo, tá, professor? Tá, eu vou colocar aqui para você. Foi? Aí tá bom. Beleza. Vocês perceberam a pegadinha que teve aqui, ó? Nessa parte de você fazer o 16h30 menos 13 horas? Tem que ter um pouquinho de cuidado. O pessoal estava mandando mensagem aí que deu para dar uma lida que estava confusa, desconfundiu, acho que foi da Carolina, não foi? Foi eu que disse, Kailane. Confundi. Desconfundiu? Sim. Tem certeza? Todo mundo foi, gente? Sim. Então, beleza. Essas conversões que a gente trata na física, né? A gente está sempre acostumado a lidar com partes decimais, né? Por isso que isso aqui pode confundir. A pessoa, às vezes, acaba achando que seria 3,3. Podemos continuar, gente? Posso apagar? A gente fazer mais coisa? Pode. Beleza. Eu acabei de esquecer o nome da moça que é o César. Tá? Isso. Ana Lúcia. Quem é a moça? Vamos lá. Quando a gente tem esse conhecimento aqui,
a gente já consegue ter uma boa noção do que é um movimento retilíneo uniforme. Esse movimento, às vezes, ele não é traduzido só em questões, ele não é traduzido só em enunciados, ele também é traduzido em tabelas e gráficos. A partir desse conhecimento, né, que complementa a nossa aula de matemática de manhã, né, quem estava de manhã teve a oportunidade de ver um pouquinho de como trabalhar com uma tabela, você também pode retirar algumas informações importantes da questão. Vou botar um exemplo aqui. Vou colocar na tabela. É para copiar também? Sim. Vamos definir, neste caso, o tempo em segundos e o espaço em metros. Esse primeiro aí é 310? Ok? Tabela simples. Tempo em segundos. Espaço em metros. Esse tempo de cima aí é que número? Não estou conseguindo ver. Ó, tempo, parênteses, S. Embaixo é parênteses M. Vou pedir só perdão a vocês que não estou aparecendo no vídeo, porque se eu aparecer no vídeo, tampa tudo, tá? Mas eu estou aqui do ladinho. Na próxima aula a gente vai tentar fazer uma experiência diferente em relação a isso daqui, compartilhar uma tela, fazer uma coisa diferente. Vamos analisar essa pequena tabela aqui. Essa tabela, ela, em primeiro lugar, a gente consegue classificá-la como uma tabela de movimento retilíneo uniforme, tá vendo? Obrigado. Movimento retilíneo uniforme. Então, o que acontece? Quando está na estabilidade, ou seja, quando o movimento não foi iniciado, você está vendo que aqui é zero e aqui é zero. Tá certo? O movimento se iniciou a partir daqui onde você vai ter, quando passou o primeiro segundo, ele percorreu 2 metros. No segundo segundo, ele percorreu 4 metros. Então, o que acontece? O pessoal que está aí no chat aí, se eu fosse perguntar qual é a velocidade média de um corpo que obedecesse ao movimento mediante essa tabela, qual seria a velocidade média desse corpo? Ah, só uma coisa. Eu falo corpo para cá, corpo para lá. Na verdade, o corpo ele é uma porção limitada de matéria. A gente, né, ser genérico nos exemplos, não falar um automóvel, um trem, um carro, a gente fala um corpo, tá bom? E aí, pessoal, pode responder aí no chat, pode abrir o áudio aí, mano, e falar qual é a velocidade média. O William mandou aqui 2. Todo mundo concorda com o William? Todo mundo? Alguém discorda do William? Galera, não vai na minha não, que eu sempre erro, hein? Mas dessa vez o William acertou, né, William? Pô, aqui, ó. No instante t igual a 1, você está vendo que foi aqui. Como no MRU as distâncias são iguais, também são constantes, realmente são 2 metros por segundo. Tá certo? Essa é a velocidade média. Então tá. Através dessa tabela você já sabe o que? São 2 metros por segundo. E se eu te perguntasse, por exemplo, qual seria o espaço percorrido se o instante em segundos fosse 30? Vamos supor que ao invés... Vamos supor que eu avancei na tabela e eu já estou no ponto 30 nos segundos. Qual seria o espaço a ter sido percorrido? $60, né, gente? O William já mandou esse 60. O William está escondendo o jogo, entendeu? Ele está dizendo que erra tudo, mas é mentira. Então, aqui, ó. É claro, se você tem um movimento de 10 metros por segundo,
não, 2 metros por segundo, basta você pegar o tempo e multiplicar por 2. Né? Então, você vai ter no espaço 60 metros. Ora, essa tabela, ela representa uma coisa que é um conteúdo chamado função horária dos espaços. O que é função horária dos espaços? É quanto espaço foi percorrido num determinado intervalo de tempo. Lembrando que o tempo aqui ele pode ser qualquer um e o ponto de partida não precisa ser no espaço zero, tá certo? Vamos supor, você vai ter algumas questões na prova que é assim: você tem um automóvel que saiu da rodovia no quilômetro 32 e chegou até o quilômetro 64. Ou seja, o instante do espaço em que ele se encontra não é o espaço zero, é o espaço que? Quilômetro 32. Tá certo? Então, essa é a função horária dos espaços. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Posso continuar? Não? Kailane está sem dúvida? Kailane, está sem dúvida ou não posso continuar? Brincando, vamos lá. Beleza. Vamos mais então. Vou apagar aqui. É óbvio que a tabela ela é uma forma de apresentar uma informação. Mas você tem outras formas. Deixa eu apagar aqui. Para apagar esse papo, tem que fazer exercício físico. É óbvio que assim, você pode representar essa tabela de uma outra forma. Né? O aplicador da prova, ele pode simplesmente fazer isso daqui. Ó. Ele pode jogar um gráfico. Tá certo? O gráfico do movimento retilíneo uniforme, ele sempre será com o movimento dessa forma. Ele vai partir da origem, quando o distante T0 e o espaço nem for T0, e ele vai, mediante o tempo vai passando, ele vai percorrendo mais espaços. Então, por exemplo, se eu pudesse representar aquela tabela que nós acabamos de colocar, então você teria aqui, olha, quando o tempo foi 1, o seu correspondente será 2. Quando o tempo for 2, o seu correspondente será 4. Como a gente já tinha trabalhado lá na frente, quando o tempo for 30, o espaço será 60. Tá vendo? São 2 tipos de representação que versam sobre a mesma informação. Tá certo? Até aí, todo mundo foi, gente? É para copiar? Sim. Ok. Tem como o senhor aproximar um pouco mais a câmera, professor, por favor? Tem sim. Melhorou? Obrigada. Melhorou. Mas Sandro, existe uma outra forma de você representar o gráfico em MRU? Existe. Sim, que a colega acabou de copiar aqui, eu vou colocar para vocês. Lembrando, gente, assim, se vocês tiverem conhecidos que estão na turma e que não estão participando da aula por algum motivo, orienta essas pessoas a participar das aulas porque o Enem está chegando. Então, a gente tem muita coisa para fazer e pouquíssimo tempo. E o estudo online ele é um diferencial, né? Então, assim, a gente precisa focar no objetivo, porque senão já era. Acabei de receber informação de que falta menos de 100 dias, só para deixar vocês desesperados, entendeu? Mas é aquilo, se focar, dá certo. Se focar, consegue.
Professor, mas fazendo. Pode fazer das 3 maneiras que o senhor vai ensinar agora, certo? Sim, Das 3 maneiras estão certas. sim, as duas são certas. Tá São bom? formas diferentes de você representar o mesmo tipo de função horária. Então, às vezes você vai ter uma questão que ela vai estar com um enunciado, como eu trabalhei com vocês anteriormente. Às vezes você vai ter uma questão que tem um enunciado e uma tabela, e às vezes você vai ter uma questão que vai ter um enunciado e um gráfico, né? Onde o gráfico ele só vai ser a parte primária da questão, né? E a parte secundária vai ser a interpretação desse dado mediante as alternativas. Quem estava na aula de manhã percebeu que teve uma questão que a gente passou de finanças porcentagem, a gente teve que fazer cada alternativa para ver se dava qual era a correta. Entendeu? É claro que o prévio conhecimento desses conceitos aqui elimina pelo menos uma ou duas alternativas aí. Tem coisas que são absurdas. Por exemplo, deixa eu apagar rapidinho, tá? Deixa eu te dar só um pequeno exemplo. Essa parte que eu vou colocar aqui, vocês nem precisam copiar, não. Mas, por exemplo, se eu dissesse assim, olha, este aqui é o gráfico de um movimento retilíneo uniforme. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Ou então, assim, você tem... marque qual destes representa o gráfico de um movimento retilíneo uniforme. E tem várias alternativas. Essa é uma que você pode já cortar. Tá certo? Na verdade, esse movimento que está aqui, ele pode ser interpretado como um lançamento oblíquo. Tá certo? O movimento retilíneo uniforme, ele tem a ver com funções de grau 1. Então, por exemplo, se você aprender em matemática a função do primeiro grau, você sabe que o gráfico dessa função é uma reta. O movimento retilíneo uniforme é a mesma coisa. Esse gráfico ele vai representar uma reta, jamais uma parábola, jamais uma curva. Alguma dúvida até aí? Ai, esse negócio de gráfico, às vezes, a gente confunde nossa mente, né? É muita informação. É verdade, nossa. Em menos de 100 dias que faltam, a gente vai ficar meio cabeça doendo. Quer explicar de novo? Moça. Oi? Eu tô estudando antes, mas eu não vou fazer o Enem esse ano. Até porque ainda tô no 2º ano. Ah, eu já terminei. Eu já até me inscrevi pro Enem, tô só aguardando agora. Lembrando que, assim, esse Eu não conteúdo me é um inscrevi conteúdo porque é uma vantagem. Nem poder fazer faculdade agora eu posso, só tenho 15. Lembrando que esse aqui é um conteúdo de primeiro ano do ensino médio, tá? Mecânica é um conteúdo originalmente de primeiro ano. Então, por exemplo, voltando. Se o gráfico da função no movimento retilíneo uniforme é uma reta, não é admitido nenhum outro tipo de gráfico em relação a ele, que não forem gráficos formados por retas. Por exemplo, vou colocar um outro exemplo de um outro gráfico aqui. Você vai perceber uma coisa, olha. Eu vou colocar só dois valores. O gráfico está só um pouquinho fora de esquadro aí, mas vamos ver uma coisa. Se eu perguntasse para você, este gráfico, ele representa o movimento retilíneo uniforme? Sim. Ah, mas Sandro, ele não está partindo do zero. Não tem problema. É como se ele estivesse em outra parte do espaço. É igual como se ele estivesse numa rodovia, já no quilômetro 40 de uma rodovia. Você está começando daquele espaço ali, daquele ponto. E aí, a pergunta que eu faço para você é:
Qual é a velocidade média que este gráfico está demonstrando para você? Você conseguiria saber qual é a velocidade média só de olhar? Pode falar comigo, gente. Pode falar, pode mandar aqui mensagem. Pode abrir áudio para falar alguma coisa. César falou que não, que não. Caroline também não. Deixa eu ver, não. Ana Carolina também não. Aí a Ingrid mandou aqui 40. William, como é que tá aí? 90 dividido por 4, William? Acho que é porque eu tava anotando aqui, aí acabou que eu não acompanhei o raciocínio muito bem, mas acho que é isso. É. Olha só, vamos pensar o seguinte. Lembra que eu falei com vocês que a velocidade média é tipo o espaço final menos o inicial? Então você não pode usar o 90, porque ele está partindo da onde, jovem? Do 30. Então, quanto é que é 90 menos 30? Pode falar aí, pode falar. 90 menos 30. 60. 60, não é isso? 60. Então, o espaço percorrido foi 60. Mas em qual em qual momento linear dele? 4. Tá vendo? Então você vai ter o seguinte aí, ó, você vai ter uma divisão de 60 dividido por 4 e não 90 dividido por 4. Por quê? Porque ele não começou o movimento na origem do gráfico. Ele não começou no 0, ele começou no 30. Então 60 dividido por 4 é igual a 15 metros por segundo. Essa foi legal, né? A gente pode falar. Não, foi legal, mas a gente fica de cabeça quente. Mas entendeu qual foi aqui o raciocínio? Foi bom cair nesse golpe agora para não cair lá na hora, né? Para não cair na hora, exatamente. Entendeu? O golpe tá aí, cai, né? Cai quem tá. Quem quer, cai quem quer. Mas o bom do curso pré-ENEM, né? Você vê que quase que eu falo pré-vestibular todas as vezes que eu sou velho, entendeu? Eu dou para curso desde que não era pré-vestibular ainda. Mas, assim, o bom do pré-ENEM é isso, né? Que você já sabe todos os golpes que você vai cair daqui para frente, você não cai de novo. Tá certo? Todo mundo entendeu o que deu 15 aqui? Sim, Ana Carolina, sim. William, sim. Carolina Cristina, sim. Melissa, muito bom, muito bom. Muito bom, isso aí. Tá vendo? Vocês conseguem Eu perceber? não escutei porque a minha internet travou. Peraí, oi? A minha internet travou, não consegui escutar. Tá, deixa eu explicar de novo. Você não conseguiu a solução do problema, é isso? É, Vamos lá que eu vou explicar de novo, olha agora eu tô só. vendo, mas eu não acompanhei a explicação. Não, beleza, olha só, vou explicar de novo. Esse gráfico aqui, ele começava no espaço 30, ele percorria em MRU até o 90. Tudo isso em 4 segundos, no instante t igual a 4. Então, nessa oportunidade, eu perguntei qual era a velocidade média. Então, teve um colega que colocou, Sandra, 90 sobre 4, outro não sei, né? E a gente está explicando o seguinte, a velocidade média, ela é a variação de espaço, ou seja, espaço final menos inicial, sobre a variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, nesse sentido aí, o que nós fizemos? Fizemos 90 menos 30, que deu 60. Ou seja, linearmente falando, ele percorreu apenas 60 metros, nestes 4 segundos. Então, pela definição da fórmula, 60 dividido por 4 é igual a 15. Entendi. Foi? Foi. Foi todo mundo, gente? Ali Podemos tá continuar? MS. Oi? No lado do 15 tá M barra, não consigo ver o resto. É 15/S. 15 metros por segundo.
vamos nós então. A gente vai apagar isso daqui, tá certo? Na verdade, a mecânica ela explica não só, né, as partes do movimento dos corpos, mas ela também explica alguns fenômenos astronômicos, né? Inclusive, ela explica do porquê a Terra não é plana, tá bom? Mas eu vou entrar nesse mérito com vocês daqui a umas 2 aulas. A gente não concluir aqui o nosso conceito. Vocês perceberam que nesse conceito aqui nós estamos trabalhando com leis universais, certo? Só para a gente ter só para atitude de curiosidade, nós temos 3 leis, que são as 3 leis de Newton, que através delas a gente vai basear praticamente todo o nosso estudo de mecânica, certo? Então, a primeira lei de Newton é a chamada lei da inércia. Nós vamos focar, nas 2 primeiras leis hoje. Vou falar das 3 hoje, mas a gente vai focar mais nessas 2 que é o objeto do nosso estudo dessa parte da mecânica, certo? O que é que a primeira lei de Newton diz? Um corpo, ele tende a estar em repouso ou em movimento constante, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Como é que a gente consegue explicar isso para o aluno, né, para o estudante? Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Já tentou descer uma ladeira de bicicleta e apertar o freio da frente? Alguém já fez isso aí na vida? Ou só eu fui burro? Fala para mim. Não sabem o que acontece? Vou explicar. Estava descendo a ladeira. Já viu, né? Estava descendo uma ladeira, apertei o freio da frente da bicicleta, a bicicleta ficou e eu fui, né? Fui e voei longe. Porque, na verdade, eu fazia parte de um sistema dinâmico em que eu estava em composição com a bicicleta. Como o sistema era dinâmico e eu freiei a bicicleta, eu continuei movimentando. Até que uma força externa, tipo a gravidade e o chão, atuar sobre a minha cara, né, de cair no chão, entendeu? Então, a primeira lei de Newton ela diz o seguinte: o movimento ele se dá através de uma interferência. E a estaticidade, ou seja, você manter o corpo em repouso, ele permanecerá assim, a não ser que uma outra força atue sobre ele. Tá certo? Quem já caiu, enfim, conhece muito bem isso que está passando. Por isso que esta lei aqui, ela justifica o nosso movimento retilíneo uniforme. Né? Tanto é que ela é uma lei de constância. Tá certo? A segunda lei de Newton, ela é considerada uma lei de caráter vetorial. Existe diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, né? A grandeza escalar é aquela grandeza em que você está contando apenas aquele dado. A grandeza vetorial é aquela que, em cima daquele cálculo, tem mais de um elemento. Por exemplo, o espaço, ou seja, quanto você percorre, ele é uma grandeza escalar, porque você percorreu 10 metros e tanto. Já a aceleração, que nós vamos tratar, se der tempo nessa aula ainda, ela é uma grandeza vetorial, porque ela tem a ver com outras forças que influenciam nessa aceleração, como, por exemplo, a massa do objeto e tudo mais. Por exemplo, a gente sempre escuta dizendo o seguinte: o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão?
E a resposta vai ser o quê? Ambos pesam a mesma coisa, porque ambos têm a mesma massa. A diferença é que 1 quilo de chumbo é mais denso do que 1 quilo de algodão. Então, se você der um chute em 1 quilo de algodão, é muito melhor que você dar um bico em 1 quilo de chumbo. Tá certo? Então, o que acontece? Há de se entender que peso é diferente de massa. A massa, ela é constante. Ou seja, quem tem 60 quilos aqui na Terra vai ter 60 quilos também em Marte. Né? Claro, vai morrer, mas enfim, vai ter 60 quilos. O peso é diferente, porque o peso ele é vinculado a uma coisa chamada aceleração. Tá certo? Por exemplo, tinha uma tirinha antigamente que falava assim: ah, eu vou fazer a dieta da Lua. Aí o pessoal falava assim: ah, legal, você só vai comer carne na lua cheia, não sei o quê. Não, eu vou viajar para a Lua. E essa era a piada. Por quê? O que acontece? Na segunda lei de Newton, dizemos que o peso de um corpo é igual à sua massa multiplicada pela sua aceleração. É uma fórmula. Então, o que acontece? Você sabe que o peso de uma pessoa na Terra, por exemplo, ela vai ser a massa vezes a aceleração de uma coisa chamada gravidade. Para quem não Professor, só sabe, aproxima um gravidade. pouquinho a câmera, por favor, para ver essa resposta 2 aí, por favor. Deixa eu ver, melhorou? Tá ótimo. Tá? Peso é igual a massa vezes aceleração. Ok. Show. A terceira eu vou falar daqui a pouquinho, ainda tem bastante coisa para falar dessa lei aqui em específico. Vamos supor que eu esteja falando, né, do peso de uma pessoa, e essa pessoa ela está no planeta Terra, óbvio. Então, esse peso é o massa vezes aceleração, mas essa aceleração ela vai tomar um outro nome. Ela vai ter o nome de gravidade. A gravidade, para quem não lembra, é uma força que é ancestral, ela está presente entre nós desde o início do universo e que ela vai, entre aspas, puxar os corpos para o centro do planeta. Quanto maior é o planeta, maior é a gravidade. Por isso que, por exemplo, em Marte, dizem que a vida é propícia porque aquele planeta tem uma massa semelhante à nossa. Esse é um dos aspectos. Tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 78 quilos. Quem dera, né? Tô gordinho. 78 quilos. A gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, veja, o meu peso na Terra seria 780 newtons. Aliás, unidade de força, né, é newton. Que força é essa, Sandra? A força que eu estou exercendo sendo puxado pela gravidade ao solo. Tranquilo? Querem dar uma copiada nisso rapidinho? Sim, obrigado. Lembrando que essa aula ela vai ficar gravada, né? A nossa coordenadora está gravando essa aula, então para os colegas que quiserem faltar essa aula, poderem assistir, vai estar lá disponibilizado, tá bom? Deixa eu só acabar de explicar que a gente estava contando aqui que ninguém riu porque realmente não é engraçado. A pessoa fez a dieta da Lua para ficar mais leve, por quê? A Lua é um satélite da Terra muito menor do que a Terra e lá a gravidade é apenas de 1,6 metros por segundo. Então, realmente, ela fica mais leve. O que não quer dizer que ela tenha menos massa. Ela vai continuar com a mesma forma física, só vai ficar mais leve. E aí, povo, até agora, tá tranquilo? Física? Tá todo mundo entendendo? Até agora, sim, eu entendi algumas Até agora partes. sim, né? Eu também.
comer uma aguinha aqui que eu já estava tossindo aqui, né? Por isso que eu falo pra caramba, né? Bom, essas aqui são as 3 primeiras leis. E, na verdade, você tem a terceira lei. Essa parte aqui eu vou apagar, tá, gente? Só um pequeno exemplo aí de uma aplicação dessa fórmula de peso, né? Você vai ver em outros livros, também aqui escrito M igual a... Perdão, F igual a M vezes A também, tá? É muito comum. A segunda lei de Newton, ela vai nos ajudar a também calcular certos elementos nas máquinas simples. Plano inclinado, aquelas rampas assim, roldanas, a gente vai chegar lá. A terceira lei de Newton, é a chamada lei de ação e reação. Na verdade, eu acho que essa lei é que todo mundo conhece, pelo menos um pouquinho, não é isso? Todo mundo já falou uma vez na vida, a cada ação tem uma reação, né? Todo mundo conhece isso pelo menos uma vez, e eu vou falar disso, né? O que quer dizer isso? A cada ação corresponde a uma reação de igual modo e intensidade e sentido oposto. Né? Você quer ver uma coisa? Se você começar a correr e bater com a cabeça na parede, essa é uma ação. Qual vai ser a reação? Você cair para trás no chão, não é isso? Com a mesma força em que você avançou contra a parede. Tá certo? É por isso, por exemplo, eu não sei quais de vocês praticam esporte, praticam luta, que você vê dificilmente um boxeador, um cara que luta, ele defender os golpes com as mãos, ele prefere afastar o rosto para evitar a terceira lei de Newton, né? Do rosto na mão do outro cara, entendeu? Vamos dar prioridade, essa aqui a gente vai trabalhar no nosso próximo encontro, vamos dar prioridade a essas 2 leis aqui. Tá? Começando com a lei da inércia, que é o nosso movimento ativo uniforme, e passando para aplicações na segunda lei de Newton. Tá certo? Vou dar uma apagada aqui rapidinho. E vamos aos nossos gráficos de novo. Estão conseguindo enxergar o desempenho desse gráfico aqui, gente? Beleza. Olha só. Este, já posso dizer a vocês, é um gráfico de MRU, sim ou não? Sim, Se eu te eu mostrasse acho isso que daí. Oi? Não. eu acho. Caroline, não. Melissa falou não. Mais alguém quer falar? Acho que não, Não. O William não. porque ele já não está uniforme, né? Já não está uniforme, não é isso? Muito bom. Muito bom. Mas através dele, né, ele na verdade é um gráfico de movimento uniformemente variado. É um outro tipo de gráfico, tá certo? Mas através dele também a gente pode interpretar algumas coisas. Achei útil colocar esse aqui no quadro para que a gente possa ver a transição entre as coisas. Você vê que aqui é um crescimento, seja em qual grandeza for. Aqui você, nesse momento, você vê uma estabilidade. Aqui você vê uma queda. Aqui você vê uma outra estabilidade.
e aqui você vê uma profunda ascensão. Certo? Nem sempre o movimento, aliás, como eu posso dizer a vocês, na realidade, o movimento ele nunca é uniforme, tá certo? Nunca, por exemplo, um móvel ele consegue se mexer, se movimentar, por exemplo, a 60 km por hora constantemente. A gente sabe que isso é impossível. A gente tem que partir da coisa hipotética e continuar ampliando os nossos horizontes. A este gráfico, né, que tem essas oscilações, eu chamo de gráfico uniformemente variável. Ele também é uma função horária, tá certo? E em alguns livros você vai ver o seguinte, o termo composição de movimentos, onde cada quadro desses aqui, ele representa uma parte de um movimento. E eu consigo analisar o movimento em cada um desses segmentos. Através disso, a gente consegue saber qual é o desempenho, né, desse corpo que está se movimentando. Tranquilo, gente? Vou dar uma... Esperar aqui uns 2 segundinhos para vocês copiarem. E aí, gente, podemos? Sim? Sim, sim, maravilhoso. Vamos continuar. Peraí. Eu não estou conseguindo enxergar direito essa parte de cima aí que o senhor está escrevendo. Eu vou apagar e fazer de novo, peraí. Tá ok. Mais espaço entre as palavras e entre as linhas. Melhorou? Esse aí é um T, né? Oi? É um T? É um texto, isso. Ah. E depois do T é o quê? Se T de 0, T, parênteses, 0, é igual a 4 metros, Ah. Ok. considerando M, R, U e ainda Depois de MR vem o quê? de 5 MR. é igual Não a entendi depois do 29, Não entendi. T, 10. Eu só entendi considerando, o restante eu não Vamos lá. para escrever, para Pessoal, enxergar. se T de 0 é igual a 4 metros, considerando MRU, movimento retilíneo uniforme, e ainda T5 igual a 29 metros, T10 é igual a... E ainda Essa eu vou deixar vocês tentarem fazer T 3 minutos, sério. igual a 29? Oi? 29 metros? Isso. T de 10 é igual a... T de 10.
Essa é mais uma forma de vocês representarem um movimento, tá vendo? Ele só coloca ali um momento linear, alguns momentos lineares. 50? Vamos ver. O William falou que é 50. Alguém conseguiu fazer também? Melissa Batista, 50. Pedro Pires, 50. César, eu sei que é a senhora, tá? Mas eu esqueci do meu celular. Ainda não. Cinquenta. Vocês perceberam como é que vocês estão evoluindo em, tipo, 1h30 de aula? Gostando de ver. Eu não sei como é que vocês fizeram. Provavelmente vocês fizeram de uma forma mais fácil que eu. Mas acho que vocês pensaram o seguinte, né? Vocês consideraram a variação do espaço e a variação do tempo. Não é verdade? Você deve ter feito isso daqui, olha. Você deve ter feito 29 menos 4, sabendo que o tempo total é a 5. E aí vocês encontraram a velocidade média, que aqui, olha, 29 menos 4, 25. 25 sobre 5, vocês acharam 5 metros por segundo, que foi a velocidade média desse percurso completo. E como você achou isso, ele quer o T10. Basta você multiplicar o espaço pelo tempo. Então ficou 5 vezes 10, 50. Essa foi legal, né, gente? Todo mundo entendeu? Cara, entendeu? Todo mundo vai de Melissa. Tá, vamos lá. Vou explicar aqui de novo. Ele fala que antes do movimento começar, o móvel já estava no espaço 4 metros. Foi semelhante àquele gráfico que eu mostrei para você, que ele não estava na origem, ele não estava no zero. Vou te mostrar de uma outra forma. Por exemplo, não sei se você vai lembrar, mas nós tínhamos esse gráfico aqui, ó, que ele não começou aqui nessa origem, ele começou aqui. O T de 0 é igual a 4. E o T de 5 foi 29. Tá vendo? Então, ó, você tem, ó, 29 menos 4, 25. Ou seja, o espaço foi percorrido em 5 segundos foram 25 metros. E aqui você vai ter o 5, que foi o tempo de 0 até 5. Então, a velocidade média ficou em 5 metros por segundo. Aí ele está perguntando, no instante, quando for 10 segundos, qual foi o espaço que foi percorrido nesse sentido. Então, o que vai acontecer? Se ele anda 5 metros por segundo, 5 vezes 10, 50. Aí você vai ter o cálculo da distância. Essa é uma questão interessante porque a gente está trabalhando tanto a velocidade média, peraí, foi boa da prova, sim, sim. Essa é uma questão tranquila que você conseguiu ver a velocidade média, né, o conceito de função horária dos espaços e o conceito de distância num lugar só. Tá vendo? Quem falou que não tinha entendido, agora entendeu?
Quem foi, gente? Aparece aí. Entendeu? Muito bom, muito bom. Isso aí, sim, sim, isso aí. Né? Agora a coisa tá começando a engrenar. Bem, dá uma apagada, uma leve apagada aqui. Vamos falar um pouco agora, né, dos conceitos de grandezas vetoriais, aquelas grandezas mais importantes que a gente trabalha normalmente. Quando a gente fala de força, estamos tratando da grandeza em que é você movimentar um objeto de um lugar para o outro. Para fazer isso é necessário força, certo? Nesse sentido aí, você pode ter uma única força compondo o sistema, ou você pode ter várias forças compondo esse sistema. Vou te dar um exemplo. Desprezando a massa do objeto, vamos supor que eu tenho uma pessoa puxando este bloco com 80 newtons e eu tenha uma pessoa puxando este bloco em 40 newtons. Nós sabemos, então, que esse bloco ele vai para a esquerda ou para a direita? Me responde aí. Concorda? Eu concordo com a Karen. Ele vai para a direita. Isso, vai para a direita. Porque, na verdade, ele vai para a direita com uma força de 40 newtons. Porque, veja, se você tem duas forças contrárias, né, você vai ver nas questões de física, né, duas forças antagônicas, beleza? Antagônico quer dizer contrário. Você vai perceber que você vai ter ele vindo para a direita com a chamada força resultante, ou seja, o resultado dessa aplicação de duas forças igual a 40 newtons. Tá certo? Então, o que é a força? O que é a força resultante? A força resultante é o resultado de uma aplicação de um sistema de forças. Então, a força resultante, que eu vou chamar de FR, ela vai ser, às vezes, F de A menos F de B, que foi o que nós fizemos. Não é verdade? Para você saber para onde é que ia o bloquinho, eu vou até colocar aqui a primeira formulazinha. Para você saber para onde é que vai o bloquinho, né, você tem que saber quais são as duas forças que estão ali, puxando para um lado, outra para o outro. Então, a resultante dessas forças vai ser a diferença entre elas. E a segunda, né, força resultante seria se fosse FA mais FB. O que significa isso? Vamos supor que naquele bloquinho anterior, ao invés de ter uma pessoa puxando para cada lado, eu tivesse duas pessoas empurrando o bloco na mesma direção. Você ia ter uma força resultante de 40 mais 80. A força resultante seria o quê? 120. Por quê? Porque a aplicação dessas forças ela está sendo empreendida na mesma direção e mesmo sentido naquele bloco. Tá certo? Existe também uma terceira regrinha que eu vou te mostrar. Mas antes, eu gostaria que você copiasse essas duas coisinhas aqui para a gente dar um exemplo da terceira. Vai lá. Vamos lá. Acho que todo mundo já copiou, né? Isso aí é pouquinha coisa. Deixa eu te mostrar um outro exemplo aqui.
Tá? Suponha que o bloco esteja aqui e você tem duas forças puxando um para cá, outro para cá. Vamos considerar que seja 8 newtons e aqui eu tenho 6 newtons. Quando o sistema ele é aplicado todos para um lado e tudo para o outro, né, ou todo numa mesma direção, é fácil de você aprender para onde vai ser a força resultante. Quando você tem forças resultantes, né, as forças aplicadas de modo perpendicular, para quem não lembra o que significa perpendicular, é quando dois retas ou dois segmentos de reta formam 90 graus, um ângulo reto, certo? Então a gente chama de perpendicular. A força resultante, ela vai estar aqui. E para eu calcular, eu vou ter que ter uma terceira dimensão. Essa dimensão aqui, ela é a nossa força resultante. Então, para quem ainda lembra, existe um Professor, teorema... pode aproximar mais um pouquinho a câmera, por favor? Para quem... Deixa eu focar no desenho. Melhorou? Ah, ótimo. Beleza? Então, você percebe aí 6N, né? que as forças estão aplicadas de modo perpendicular, tá vendo? E a força resultante, ela vai ser esse lado maior que eu acabei de traçar aí, fazendo um pontilhado. Existe um teorema, né, que a gente vai aplicar, que é um teorema matemático. Na verdade, a física, ela explica os fenômenos da natureza, né, a partir, principalmente, da matemática, que é o chamado teorema de Pitágoras, tá certo? Se eu fosse calcular isso, né, eu teria... Deixa eu botar a câmera um pouquinho mais para cá. FR ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 elevado ao quadrado. Né? Muito igual àquela definição de matemática. O quadrado da hipotenusa é igual a soma de quadrados de catetos e tal. Então você vai ter FR... Depois do 8 é que número? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ó. Ok? Continuando a nossa conta. FR elevado ao quadrado é FR mesmo. 8 vezes 8 é 64. 6 vezes 6, 36. Quando eu somo o 64 com 36, eu vou achar 100. Ficou longe né? de novo a câmera. Tá vendo? Né? Eu vou achar 100. Para saber quem é a força resultante naquele sistema ali, eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 100. Ou seja, essa força resultante vai ser igual a 10 newtons. Tá certo? Por que é que eu estou colocando um exemplo com números? Né? Eu vou colocar aqui agora, assim que vocês acabaram de copiar isso, só com as letrinhas. Todo mundo entendeu esse cálculo aqui? Não? William foi, Melissa foi, Carla foi, Ana Carolina foi, beleza. Show. Beleza? Um segundinho para vocês copiarem isso. Bom, mediante isso que a gente colocou agora aí, a gente consegue formatar uma lei de forças resultantes para esse caso que a gente consiga tratar. Vou apagar essa parte. Já copiou? Já, né?
Vamos lá. Só para a gente ver como é que se dá esse processo, eu vou colocar aqui, ó, ao invés de um número, eu vou colocar f de A. Ao invés de eu colocar um outro número, eu vou colocar f de B. A força aplicada a B. Só aproxima a câmera de novo, professor, que tá longe. Beleza. Ó, deixa eu focar aqui. Ó, tá vendo? Uma vez eu, ó, f de A, f de B. E aqui vai ser a força resultante. Aplicada nesse sistema de forças aqui. Então, eu tenho que FR é igual a raiz quadrada de FA ao quadrado mais f de B ao quadrado. Tá vendo essa pequena fórmula aqui, ó? FR é igual a f de A ao quadrado mais f de B ao quadrado. Ela é exatamente o que nós fizemos no exemplo com os números, tá vendo? Que eu achei melhor colocar dessa forma antes de colocar a fórmula em si, para você saber como é que funciona o processo, né, desse cálculo aí. Até aí, tranquilo, gente? Podemos continuar? Beleza, vou colocar aqui. Focar. Dar uma apagada. Então, vamos supor o seguinte. Nesse mesmo sistema de forças aqui, ó, eu terei 5 newtons e eu terei 12 newtons. Eu quero saber qual é a força resultante, sabendo que essas duas forças aqui, ó, deixa eu aproximar a câmera para a colega poder enxergar. Ó, Eu ia pedir mesmo. 12. Eu quero saber qual é a força resultante disso, considerando que estas forças estão aplicadas ao corpo de forma perpendicular. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu já vou falando aqui enquanto isso. Tá certo? Pessoal, junto com os materiais que eu vou colocar para vocês em breve na plataforma, né, com os exercícios, eu já planejo colocar ali, adiantar o conteúdo de termologia. Tá certo? O conteúdo de termologia, ele não é muito extenso, mas ele é importante para outras disciplinas. Tá bom? Então, a gente vai tentando trabalhar isso daí. Eu sei que muitos de vocês trabalham, estudam, enfim, né? Tem outros afazeres, mas todo mundo que puder, dá uma olhadinha e não esqueça de divulgar nosso trabalho para todo mundo, tá certo? É muito importante. Já sabe como fazer isso daqui, não já? Então me diz. Quem conseguiu fazer isso aí? Pessoal, eu não sei se eu entendi muito bem, não, mas pelo que eu entendi, dá 13. 13. Miliscou também 13. Vamos ver o William. Leandro, deu quanto? Karen, 13. Tô tentando aqui. Beleza. Pessoal, esse conceito de força resultante, né? Ele tá inserido aonde? No movimento uniformemente variado? Tá o quê? Oi, William? Esse conceito de força resultante, ele está inserido aonde? Dentro do movimento uniformemente variado? Ou no grandezas? Não. Por que acontece? Para ser um movimento uniformemente variado, esse corpo ele vai ter massa,
ele vai ter atrito, coisa. Você vê que eu só estou tratando uma parte no campo hipotético. É como se esse corpo não tivesse nem massa. Tá vendo? Sim. Então a gente não Mas pode considerar. Oi. esse conceito aí está dentro desse campo aí, né? Do M, movimento uniformemente variado, ou não? Isso. Ah, tá. Só porque eu pensei que eu tinha feito confusão aqui. Não. Você vai ter mais evidências dele mais tarde, né? Quando você vai passar até atrito, vai passar a ter aceleração, vai passar a ter... Esse é só o início, né? A gente chama de campo hipotético de MRUV. Bom, você que colocou aí, né? E deu 13, você acertou. Tá vendo? Muito bom. Alguém tem dúvidas de que dava 13, gente? Um já imaginava que dava 13, né? Bom, deu 13, isso aí. E vamos continuar. Aliás, vou colocar aqui. Aqui é só por desencargo de consciência, para dizer que eu não coloquei nenhum exemplo. Isso aqui é bem simples. Claro que foi aquilo que eu estava conversando com o William. A gente vai ter outras grandezas que vão influenciar nesse movimento. Eu vou colocar aqui um elemento em que você tem É a para copiar FA. também? Oi? É para copiar também? Sim. Só que é só para a gente ter o desencargo de consciência, entendeu? Ah, tá ok. Trabalhei com as forças contrárias, trabalhei com força perpendicular e não trabalhei com isso daqui. 60N, né? 60 e 100, isso. Beleza? E a força resultante, que a gente está acabando. Nesse caso, vai Em ser cima do quadrado, não dá para ver. 160 newtons. Tem como Tranquilo? segurar um pouquinho, professor? Porque o seu nome Oi. está aparecendo em cima da resposta. Ah, tá. FR, né? Tranquilo? 60 newtons. Apagando. Nós falamos de uma coisa chamada aceleração da gravidade. Nós explicamos aqui que a gravidade ela é uma força que ela puxa, entre aspas, né, os corpos para o centro da Terra, no nosso caso a Terra, né, centro do corpo celeste. Tá certo? Vamos supor que você consiga um tubo e que este tubo não haja nenhuma interferência externa. E nesse tubo aqui, você pudesse abandonar, ou seja, apenas soltar uma maçã. Essa é a maçã, tá, gente? Muito bem desenhada. E uma pena. Eu não sei desenhar uma pena, mas deve ser parecida com isso. Se eu soltasse esses dois, uma pena e uma maçã, sabendo que isto aqui está isolado, hermeticamente fechado, a vácuo, qual dos dois chegaria ao fundo do pote primeiro? Alguém? Eu acho que é a maçã. A maçã? Maçã.
Maçã. Vamos lá. Mais alguém? Ninguém apostou na pena, gente? Olha, Leandro, isso é a pena? Assim, pela lógica seria maçã, né? Mas a gente pode surpreender. Pena. Ia cair primeiro. Fala, William. Não sei não, mas a maçã, eu acho, né? Leandro. Bom, eu chutei, mas não sei explicar. Fala Acho que ela aí. vai molhar e vai descer, né? Mais rápido. Não, ó, você tem fechado a vaca. Vamos lá. Quando você tem um ambiente livre de interferências externas, a massa desse corpo não importa. Eles iriam cair ao mesmo tempo. É igual quando a gente fala, você acha que o planeta Terra, por exemplo, ele está ali paradinho no espaço? Não. É que não tem interferência externa, você vai ver os corpos celestes caindo ao mesmo tempo. É como se tudo estivesse caindo ao mesmo tempo. Tá certo? Então a resposta aqui seria, se não houvesse nenhuma influência externa, eles cairiam ao mesmo tempo. Que é o que a gente está falando do quê? Da primeira lei de Newton, lembra? Um corpo tende a ficar em repouso, em movimento, até que uma força externa atue sobre ele. Nesse caso, a única força que iria atuar aqui seria a gravidade. Ou seja, a massa desse corpo não seria uma influência. Legal, gente? Professora Simone? Professora? Show do mundo? Entendi, eu só entendi. Entendeu? Opa, entendi, obrigado. Show. Gente, olha só. Faltam 2 minutinhos para as 4. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, desde 10 horas da manhã. Tá? Vocês estão de parabéns de verdade. Na próxima aula, vocês vão ter aula de biologia. Beleza? Eu vou enviar para vocês aí os trabalhinhos e soluções, tanto de matemática quanto a bateria de física. Vamos tentar também, a partir da próxima aula, né, nosso próximo encontro, fazer uma apresentação melhor do que isso aqui. Eu achei que o quadro ia dar para a gente poder fazer. Né? Então, pessoal, forte abraço aí. Bom sábado, bom fim de semana, bons estudos. Você fique com Deus. Professor, antes de terminar, Pode falar. quero agradecer também a oportunidade. É muito tempo que eu estou parado, que eu não estudo, e está sendo super legal, entendeu? Tá compartilhando com todos aí. É muito importante, foi muito bom, prazeroso essa aula de hoje, só dá mais incentivo ainda a todos nós aí. Quero agradecer. Eu que agradeço a vocês prestigiarem aí as nossas aulas, tá certo? E divulga, tá, gente? Divulga para as pessoas para o projeto poder crescer. Tá bom? Show! Pô, valeu mesmo. Bom final de semana. Bom final de semana, forte abraço. Vou desligar agora a gravação, Bom tá? final de semana para Tá todos. bom, obrigado, professora.